Existe um lugar no seu corpo que guarda tudo aquilo que você tentou esquecer. E ainda mais, tudo aquilo que seu inconsciente jogou para debaixo do tapete. E pode apostar que a maioria dos problemas que você está enfrentando hoje na sua vida também tem origem neste lugar. Esse lugar, ele tem um nome. Ele se chama útero feminino. Hoje eu quero conversar com vocês e mostrar para vocês, porque o útero, ele não é apenas um órgão feminino, mas ele também é um campo de memórias. Sejam bem-vindos ao nosso canal Útero de Gaia Xamanismo. Eu sou a Jo, sou facilitadora de autoconhecimento aqui no Útero de Gaia, também terapeuta energética e vibracional. Sou canalizadora do método Alquimia dos Ossos. O método Alquimia dos Ossos foi desenvolvido para dissolver memórias inconscientes, desde o útero da mamãe. Aqui você aprende sobre autonomia energética, poder pessoal e desenvolve prazer, tesão por ser quem você é e pela vida que você tem. Nós estamos chegando próximo ao Dia das Mães. Lógico que essa é um dia comercial, né, desenvolvido pelo patriarcado, mas não é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, embora seja importante a gente falar, né? A gente precisa dizer que quando a gente vai falar sobre memórias uterinas, né, quando a gente vai falar sobre útero, a gente também está falando sobre um segundo órgão, né, um órgão energético. E esse órgão energético que é capaz de criar os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas vidas, ele independe do gênero e também do sexo que você é. Porque todos nós temos a capacidade de criar, de gerar, de nutrir e de dar vida. Mas nós estamos falando aqui hoje sobre úteros. E vamos falar também mais profundamente sobre como esse órgão energético aqui, né, e físico, ele direciona as suas ações. Vamos lá? Então, para a gente entender, né, a gente precisa compreender agora que a nossa psique, ela começa a ser formada a partir dos 8 e dos 9 anos, né? Quando a gente nasce, a partir do momento do ato da nossa concepção, a gente já começa a ser influenciada pelas emoções do nosso meio. Isso significa que nós somos, desde o ato da concepção, influenciadas pelas energias e pelas experiências do papai e mais profundamente da mamãe. Porque dentro do útero da mamãe, você não tem uma separação. A sua psique e o seu estado diz que você é parte do todo. Ou seja, você é a mamãe e tudo aquilo que você ouve fora desse grande portal. O útero, ele é a nossa primeira casa. Ela é a morada, ele é a morada da nossa alma. Nós passamos pelo menos 9 meses dentro de um útero feminino. Mas o que poucas pessoas nos falam é que nós não só estamos dentro do útero da mamãe, nós estamos dentro da história dela. E se você é mulher, né, você já estava dentro da história da sua vovó. Então, olha só como isso é impactante, né? Então, são anos de silenciamento, de opressão, de emoções mal digeridas, de medo, de abandono, de rejeição, de traição, de humilhação. Todas essas memórias reverberando, né, e sendo de útero a útero repassadas gerações por gerações. O útero, ele não é ele é um órgão muscular que abre e que fecha, que pulsa, né? Um útero, quando ele está cheio de memória, o que acontece? Ele se endurece, ele perde essa força da expansão e apenas vive na contração. Eu quero te fazer uma pergunta bem relativa para o tema que a gente vai falar hoje. Quando a gente vai falar sobre Dia das Mães,
Muitas de nós, né, levamos flores, levamos agrados, mas e outras tantas, né? Levam silêncios, levam segredos, levam dores. Então, eu quero que você agora fique comigo e preste bem atenção no que eu vou dizer aqui para você. Fecha seus olhos, respira sua presença, se coloca nesse espaço agora presente e me diz, quando você pensa na sua primeira infância, quando você pensa na sua mãe, qual é a primeira emoção que você experimenta? Se percebe em presença, qual é a primeira sensação que você experimenta? Digita aqui nos comentários, né? Para me saber que eu vou responder você, vou responder todos vocês. Então já digita aí, qual é a emoção que conecta você quando você pensa na sua mãe? Porque isso sim define a sua vida de hoje. O útero, ele não processa, né? Ele registra, ele sente, ele reage e ele repete. Se a gente for pensar no útero como uma simbologia, o útero ele tem o formato de um cálice, né? E isso não é só biológico, é simbólico, né? Então, o que que o cálice faz? O cálice recebe, o cálice guarda, o cálice sustenta. Então, dentro deste cálice ficam armazenadas as memórias conscientes e inconscientes. Então, tudo que a sua mamãe estava experienciando naquele momento da sua gestação, no momento do seu primeiro aninho, no momento do seu segundo aninho, também foi sentido por você. Só que aí a gente tem uma grande desvantagem. É nesse momento onde a nossa psique ela não tem uma formação, ou seja, nós não temos uma consciência de separação. A gente não consegue, naquela idade, né, por conta da nossa psique, nos colocar, né, no lugar de conscientes. Então a gente vai recebendo, a gente vai armazenando, a gente vai aprendendo e a gente vai repetindo. Isso forma as nossas crenças a respeito de nós, a respeito do mundo, a respeito do todo. Isso também forma os nossos padrões inconscientes. Então, muitas vezes, o seu útero está guardando memórias de experiências que não foram vivenciadas por você. Mas quando você se conecta a essas emoções, você começa a ressoar com ela, a se identificar com ela, porque ela vive dentro de você. Muitas mulheres, né, me procuram tendo bloqueios energéticos em construir uma nova família, em colocar o seu projeto, né, em andamento no mundo, em se posicionar. Por quê? Justamente por carregarem dentro delas memórias, né, uterinas dessas mulheres que foram silenciadas, dessas mulheres que foram caladas, dessas mulheres que não tiveram a oportunidade, né, de reconhecer as suas emoções, de trabalhar as suas emoções. E além de tudo isso, né, além de carregar todas essas memórias, né, que já vêm de gerações passadas, o útero também guarda as memórias da nossa própria experiências. Então, de toques não permitidos, de percas, rompimentos, de abusos, de desejos reprimidos. Tudo isso fica armazenado nesse centro energético. E diferente, do homem, do sistema do homem, né, a mulher ela não cria através da mente. O útero está coligado diretamente com o sistema nervoso da mulher. Então, quando a mulher está ansiosa, quando a mulher está com medo, quando a mulher está com a sensação de abandono, o útero ele sente aquilo. E aí ele cria e repete, cria e repete, cria e repete. Então, muitas vezes você está aí, né, repetindo os seus ciclos
porque essas memórias te engatilham e você volta para o mesmo padrão sempre. A gente precisa entender, né, que nós não fomos criados, né, o nosso cérebro humano, né, ele não foi criado para a autonomia para nos fazer felizes, muito pelo contrário. Quanto mais ele puder guardar energia e repetir o ato, melhor para ele. Isso não significa que ele vai escolher o que é bom para você. Significa que ele vai escolher o que é mais fácil, o que é conhecido para você. E é por isso que a nossa energia feminina, quando não limpa, né, quando o nosso útero ele está aí cheio de memórias de relações do passado, de coisas que não foram vividas da maneira correta, de emoções que não foram aceitas, que foram reprimidas, raiva, medo, tudo isso impacta diretamente na sua saúde física e energética. Imagine você que o útero ele é como uma usina. Então, é de lá, dentro desse útero, que nasce a vida. Mas não é só a vida biológica. É a nossa criatividade, é o nosso desejo, é a nossa nutrição, intuição, movimento, né? É o único órgão do corpo humano capaz de construir outro corpo humano. O único órgão humano capaz de construir outro corpo humano. Com pele, osso, sistema nervoso, linfas, artérias, veias, órgãos, cabelo, tudo é desenvolvido ali no útero. E é exatamente por isso que quando a nossa energia adoece, a energia do útero adoece, a mulher inteira adoece. Hoje, cada vez mais mulheres convivem com cólicas intensas, endometriose, miomas, cistos, adenomiose, sangramento desregulado. Todas essas psicossomáticas que está querendo dizer para você, olha, eu preciso descarregar, eu preciso limpar isso daqui, eu preciso abrir espaço para que o novo possa me acessar. O que a gente precisa entender é que atrás de um útero doente existe um padrão emocional. E é isso que eu quero mostrar para você nessa série. Os 7 tipos de úteros adoecidos. Útero da expectativa, o útero implacável, útero deprimido, útero abalado, útero carente e outros que vamos aprofundar. Antes de curar o teu corpo, você precisa entender o que ele está tentando te dizer. Eu atendo muitas mulheres que chegam para mim dizendo que fizeram muitas terapias e que não conseguem acessar o lugar que a limpeza uterina ao primeiro dos ossos chega. Um lugar profundo, a liberação de memórias profunda. É lá, na sua primeira infância, que estão todos os gatilhos que não permite que você tome o seu lugar de hoje. Você retome o seu lugar. Foi observando a mamãe, foi observando o papai que você formou aquilo que você é. Mas me diz uma coisa, e se você não for o que eles te contaram? E se sua essência for totalmente diferente daquilo que foi programado no seu inconsciente, para que você responda hoje conscientemente? Você já parou para pensar nisso? Porque eu vivi muitos anos achando que era uma coisa. E foi só depois que eu mergulhei e me tornei alquimista de mim mesma que eu tive a compreensão de que eu não era nada daquilo que eles me disseram antes. O autoconhecimento não é algo confortável. O autoconhecimento ele vai te desconfortar, mas a cada desconforto você vai descobrir uma relíquia sobre você. Porque o paradoxo do útero é exatamente isso. O útero ele não só guarda memórias ruins. O útero também guarda teus dons. O útero também guarda as suas potências, os seus talentos. Todas as experiências e toda essa sabedoria dessas mulheres também vive dentro de você. Mas é impossível reconhecer com as narrativas que foram construídas na sua infância.
Então, hoje, esse vídeo, a gente vai adentrar bem pouquinho sobre isso. Mas eu já aviso que é uma série que vai transformar a maneira que você olha para o seu feminino. E eu tenho certeza que através dessa série você vai conseguir identificar as crenças, os traumas e os bloqueios que estão permeando aí no seu inconsciente e começar a trabalhá-los desde aqui. Então, se você não segue o nosso canal, já segue agora. Deixa o seu curtir e coloca aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Amanhã, né, nós já estarei enviando para vocês a nossa primeira aula. Vamos conhecer os 7 úteros doentes e o que fazem com que eles adoeçam. Te vejo amanhã, então até breve.